que se chama ciclo circadiano. Você, Brunet, foi criado para dormir à noite, ficar acordado de dia. O seu corpo foi criado para ter um período certo de horário para alimentação e uma quantidade de alimento. Nós é que mudamos isso. Por exemplo, quando chega à noite, o escurecer aumenta a produção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Você começa a baixar um outro hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que te mantém alerta. Quando acorda e o sol nasce, a luz, pode ser solar ou do próprio ambiente artificial, começa a cortar os hormônios do sono e aumentar os hormônios da euforia para te acordar. Você tem hormônios de testosterona e outros hormônios de construção muscular e de tecidos que são em picos durante o dia para você ter horários para fazer atividade física. E você tem uma forma correta de se alimentar. Pelos estudos, entre 8 a 10 horas da manhã até 7 horas da noite é o melhor período para você se alimentar. Você tem melhor produção enzimática, você tem um melhor sistema digestivo, você tem um melhor aproveitamento desse alimento e à noite você tem um sistema digestivo mais vazio para ter um sono mais tranquilo. Afinal de contas, à noite a sua máquina reduz o metabolismo para entrar em setup, para ela começar a sofrer manutenção. Se você tem um monte de comida ali para digerir, esse setup, ou seja, está atrapalhando, ela continua trabalhando. E esse continuar trabalhando gera efeitos colaterais. Então, comer mais cedo, se alimentar dentro do ciclo circadiano, respeitar o sono noturno quando você pode, porque você trabalha à noite, você tem que pagar conta. A gente está falando disso do mundo ideal, né? E o mundo ideal nem sempre é o nosso mundo. Eu trabalhei muito à noite. Dormir à noite, respeitar a noite de sono e ter a atividade física durante o dia, não à noite. O melhor horário para você fazer atividade física é de dia, não é de noite. Porque pela você manhã dá picos, né, Julião? Opa, muito importante você matar o leão pela manhã, né? Uma atividade de maior intensidade, onde você precisa de um nível maior de energia, com certeza vai ser a academia. Você já tem uma liberação de endorfinas ali, e dali o seu dia se torna muito mais produtivo. Você tem um humor melhorado, você tem a regulação do apetite, você tem a regulação do sono. Então tudo contribui para você ter uma vida melhor. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, quando você vai na academia, você ganha uma força mental de falar o seguinte: hoje eu não vou comer besteira nenhuma, eu já malhei, já treinei, não vou estragar o dia não. Então assim, até psicologicamente você fica mais protegido. Agora uma pergunta, Júlio. O que eu noto nos atletas é que eles têm uma capacidade que o ser humano comum não tem, de ter um orgulho baixo para ser chamado a atenção. Por exemplo, se você chama a atenção de um ser humano comum, ele fica revoltado contigo, fala: pô, cara, você está fazendo errado isso aí. O atleta, ele gosta de ser chamado a atenção, principalmente por quem tem autoridade para isso, o técnico, o personal trainer, dependendo do esporte do cara, porque ele sabe que ali ele está melhorando. Então, eu já entrevistei aqui muitos jogadores de futebol, eles sempre falam isso: cara, o sonho da gente é que o técnico corrija a gente, para a gente estar melhorando. Eu, quando comecei a treinar sem personal trainer, quase destruí minhas costas, porque eu achei que estava puxando peso errado. Então, o atleta ele tem esse ego menor a ponto de respeitar a repreensão de um técnico, de um personal trainer, baixar a cabeça e falar: é isso mesmo? Ele tem realmente isso ou é uma impressão minha? Olha, eu não sei nos outros esportes. Eu vou falar do meu esporte. No fisiculturismo a gente tem um problema muito grande com ego e vaidade. Você tem ali a corpolatria, que é o culto ao corpo. Então não é só não está criticando ali a forma como o atleta joga, dependendo da modalidade. Eu estou falando aqui da forma ao qual você se exibe. Né? Então estou falando propriamente dito da sua imagem, do seu corpo. Então alguns atletas aceitam, alguns atletas acabam não aceitando bem essas críticas. Os campeões aceitam, gente. Exato. Os melhores aceitam. Os verdadeiros campeões aceitam. Agora você tem aqueles que vão realmente ficar sentidos. Porque é aquela coisa, né? Se eu chegar para você e falar: Thiago, você engordou. Eu tenho certeza que eu mexi com o seu ego. Por quê? Porque você já foi gordo. Então qualquer coisa menos gordo. Então quando você chega para um atleta e fala: nossa, você diminuiu, você perdeu o volume, você está com esse agrupamento deficitário, esse atleta, se ele não for um cara que tem ali uma mente evoluída, que está ali com um propósito realmente de ser o campeão, ele não vai olhar com bons olhos para essa sua
atitude. Mas uma coisa, Julião, que Boa. o Thiago falou, e tem total sentido. Você pode ver. Independente do ego, que é muito comum entre grandes atletas de várias modalidades. Sim, Deve quase ser, que todas, eu imagino né? como deve ser difícil unânime. você tentar mentorar, por exemplo, um cara do nível do Cristiano Ronaldo. Cara. Como deve ser difícil você mentorar, por exemplo, um cara do tamanho do Michael Jordan, porque os feitos dele são tão poderosos que é difícil alguém chegar nele. E um nível Mas- de disciplina absurdo também, né? e de resultados, né? Nossa. Mas, Julião, mas mesmo assim, até no nosso esporte, quando o cara decide começar uma preparação, ele sempre escolhe um treinador. Exato. Ele nunca treina sozinho. Vindo Mentor. literalmente de encontro com o que você falou. Até no nosso esporte, que é um esporte que cultua o corpo, quando ele começa uma competição, ele seleciona um treinador, ou seja, ele seleciona um mestre. Ele seleciona um mestre. Por quê? Porque o desejo de vencer sobrepõe a vaidade. Boa. O desejo de vencer sobrepõe a vaidade. E isso é um ensinamento para todos nós. Todo ser humano que se preze, ele tem um fundo de vaidade. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Afinal de contas, todos os dias quando a gente acorda e quando a gente construiu algo de positivo nas nossas vidas, a gente se orgulha disso. É até uma forma de ter gratidão pelo que você conquistou. O grande jogo é você não permitir que a vaidade te impeça de ser treinável. Boa. Nas vezes, eu, por exemplo, eu me orgulho muito, o Júlio sabe disso, todo mundo reconhece, eu sou um cara absolutamente treinável. Muito. Se eu não entendo disso, a maior parte do tempo eu vou ficar em silêncio ouvindo, Thiago. Porque eu quero entender, aprender e aplicar para eu poder performar melhor. Por quê? Porque eu sou viciado em resultados. Eu prefiro baixar minha orelha para você no momento que eu reconheço a sua autoridade. Claro. Absorver. Não é pra qualquer um. Não, É, porque senão eu vou fazer cagada. É lógico. Absorver e aí fala assim, amanhã meu game já vai subir de nível, já passo para a próxima isso. fase. Permitir com que o ego não impeça você de ser uma pessoa treinável é a melhor forma de você dizer, eu controlo o meu ego. Eu me tornei mais especialista quando eu recorri a treinadores internacionais para poder aumentar ali o meu leque de possibilidades como treinador e como atleta. Isso dá muito certo em qualquer modalidade. Esse nível de experiência que você tem sendo mentorado por pessoas mais experientes ou tão experientes quanto você, leva você para um próximo nível. Porque independente se você saiba ou não, dentro do nosso esporte, nós temos diferentes estratégias para se atingir o mesmo objetivo. Eu posso fazer com o atleta treinar de uma forma, com uma dieta de tal forma, e o Renato fazer uma dieta que não é igual à minha e um treinamento que não é igual